Você já parou para imaginar como o céu noturno parece nunca mudar? É sério, tirando o fato de que a Terra gira em torno do Sol e por conta disso vemos diferentes constelações ao longo do ano, as estrelas são sempre as mesmas. Antares vai estar no céu do Brasil no inverno e Sírius sempre estará brilhando no verão. O céu noturno parece ser algo imutável, ou seja, quase nunca muda. E isso quer dizer que talvez nunca veremos estrelas desaparecerem ou novas surgirem no céu. Por incrível que pareça, isso tem uma explicação e envolve uma série de questões envolvendo a vida e morte de uma estrela. No vídeo de hoje eu vim aqui a céu aberto, diretamente com o céu noturno, para a gente entender por que não vemos novas estrelas aparecerem o tempo todo em nosso céu. O céu de inverno no hemisfério sul é dominado por constelações como a de Escorpião e Cruzeiro do Sul. No verão, temos Órion como a principal constelação que aparece por aqui. Apesar de não parecer, as estrelas não estão exatamente paradas no espaço, mas existe um movimento que todo objeto faz na Via Láctea: orbitar o centro galáctico. Porém, esse movimento acaba se tornando muito lento, e dificilmente vamos perceber esse deslocamento durante a nossa vida. Claro, existem exceções, e algumas estrelas como Próxima Centauri, a estrela de Barnard e outras mais próximas mostram esse movimento e acaba sendo perceptível ao longo dos anos. Geralmente, esse movimento acaba sendo muito pouco perceptível para estrelas mais distantes, e são necessárias muitas observações ao longo de milhares de anos para percebermos qualquer movimento, por menor que ele seja. De qualquer forma, esse acaba sendo o motivo principal pelo qual o céu praticamente não muda ao longo da vida inteira de um humano. Mas e as novas estrelas? Onde elas estão? Por incrível que pareça, várias das estrelas que temos visíveis hoje no céu são bem jovens em escala cosmológica. Por exemplo, a estrela Rigel, uma das mais famosas localizadas dentro da constelação de Órion, possui meros 8 milhões de anos de idade. Em contraste, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, o que são 8 milhões neste número ainda maior? A verdade é que uma estrela como Rigel não existiu no céu sequer para os dinossauros quando eles caminhavam na superfície deste planeta. Então, o céu noturno terrestre sofreu diversas transformações ao longo da história. Afinal, o universo está em movimento, e há eventos acontecendo o tempo todo. Algumas estrelas já apareceram, mas outras já sumiram em explosões fabulosas. Apesar de invisíveis aos nossos olhos, o que mais há no céu noturno são regiões de formação estelar, que como os próprios astrônomos costumam chamar, os berçários estelares. Essas regiões são formadas por gigantescas nuvens de gás, com milhares de vezes a massa do nosso Sol, e pode não parecer, mas novas estrelas podem aparecer no céu o tempo todo, mas geralmente elas não são visíveis a olho nu imediatamente após o nascimento. Bom, nem sequer a taxa de formação de estrelas na Via Láctea é tão alta assim quanto parece. A estimativa atual diz que a taxa de formação estelar na Via Láctea é de 4 massas solares por ano. Ou seja, cerca de 4 vezes a massa do Sol se tornam diretamente estrelas por ano terrestre na Via Láctea. Isso quer dizer que pelo menos 7 novas estrelas surgem na Via Láctea a cada 365 dias terrestres. Lembrando que boa parte das estrelas que nascem possuem uma massa abaixo da massa total que o Sol tem hoje. Essa taxa é relativamente baixa em comparação com outras galáxias maiores, como a galáxia de Andrômeda, que tem uma taxa de formação estelar cerca de 10 vezes maior do que a Via Láctea. No entanto, apesar da taxa de formação estelar relativamente baixa, a Via Láctea ainda é uma galáxia extremamente rica em estrelas, com cerca de 400 bilhões delas espalhadas por sua estrutura. Além disso, a presença de regiões de formação estelar ativa, como a região de Órion, mostra que a formação de novas estrelas continua a ocorrer a todo vapor em nossa galáxia. Para você ter uma noção, os astrônomos acreditam que a Via Láctea já converteu cerca de 90% de todo o seu gás em estrelas, desde sua formação há bilhões de anos. Considerando os dados que falamos até aqui, imagina só 7 estrelas surgindo na Via Láctea, que tem 120 mil anos-luz
km de diâmetro. Para efeito de comparação, uma supernova ocorre a cada século mais ou menos, de acordo com outras supernovas que ocorreram na história. Mas a culpa não é só disso. Quando uma estrela nasce, ela não vai começar a brilhar muito do dia para a noite. E antes disso acontecer, tem uma fase chamada pré-sequência principal, onde a estrela emite muita luz, porém está cercada por uma grande quantidade de gás e poeira. E claro, isso acaba obscurecendo a luz de forma bem intensa, a tornando bem difícil de observar. É só ver as imagens reais de sistemas estelares em formação. Há sempre um disco de poeira gigantesco ao redor da protoestrela. Os milhares de anos vão se passando e conforme a estrela evolui, ela começa a queimar o hidrogênio em seu núcleo e entra na chamada sequência principal, onde passa a emitir luz de maneira mais estável e duradoura. Neste ponto, a estrela pode facilmente ser detectada e observada a olho nu, dependendo da magnitude e distância até a Terra. No final das contas, as estrelas realmente estão nascendo o tempo todo, mais ou menos uma a cada 2 meses terrestres. Mas ainda é um número irrisório perto do tamanho da galáxia. A maioria das estrelas que nascem são ainda nãs vermelhas de brilho muito fraco, o que deixa a chance de vermos uma estrela nova nascer no céu noturno muito mais baixa. Em um futuro muito distante, o nosso céu noturno que temos hoje vai se transformar completamente. Estrelas antigas como o Sol vão continuar a envelhecer e evoluir cada vez mais, jogando para o espaço grandes quantidades de gás quando se tornarem gigantes vermelhas. E esse gás depois vai acabar formando novas estrelas e quem sabe até planetas. Infelizmente, a parte ruim de tudo isso, ou não se você pensar de outra perspectiva, é que tudo que falamos até aqui ocorre numa escala de tempo muito grande, de talvez milhões ou até bilhões de anos. Para nós, seres humanos que vivem pelo menos um século por aqui, o céu noturno provavelmente parecerá relativamente estável durante toda a nossa existência. Mas a observação do céu noturno e o estudo das estrelas jovens e antigas vão continuar. Afinal, apesar de compreendermos bem a formação das estrelas, é um segmento ainda cheio de mistérios, e há muito para aprender sobre como as estrelas se formam e evoluem, mas cada avanço na nossa compreensão vai nos ajudar a entender melhor a origem e evolução do próprio universo. Ao observar o céu novamente, lembre-se de tudo que falamos até aqui e como cada pontinho brilhante no céu pode ser bem complexo. Antes de querermos novas estrelas no céu noturno, é sempre bom dar uma olhada naquelas que já temos visíveis. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!